Então, muito bom dia a todos. Um cumprimento especial para o Sr. Secretário de Estado, para todos os colegas. Temos reunidas as condições regulamentares para dar início à nossa reunião e assim faremos nesta primeira parte, que tem a ver com a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus relativamente ao pós-Conselho do último fim de semana, onde estiveram na agenda essencialmente aquilo que vem sendo habitual: Ucrânia, energia, segurança e defesa, mais alguns pequenos pontos relativamente ao qual o comunicado do Conselho diz apenas que foram discutidos, ou porque foram relevantes, ou porque são segredo. Sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, relembrando a todos que a nossa grelha prevê que o Sr. Secretário de Estado tenha até 10 minutos para uma intervenção inicial, cada grupo parlamentar terá 5 minutos com resposta imediata e teremos uma segunda ronda de 1 minuto e meio por deputado, dos deputados que entenderem dever intervir. Portanto, assim sendo, Sr. Secretário de Estado, até 10 minutos. Saúde ainda os dois colegas que nos seguem por videoconferência, a Natália Oliveira, a partir de França, e o deputado Sérgio Marques, a partir do Funchal, ao que penso quer um quer outro por dificuldades de transportes. Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na semana passada realizou-se o Conselho Europeu, como é sabido, no dia 15. Ainda antes disso, na véspera, houve uma importante cimeira entre a União Europeia e a ASEAN, que foi uma oportunidade importante para reforçar os laços e a cooperação política entre estas duas regiões do mundo. Quanto ao Conselho Europeu propriamente dito, os temas essenciais foram de facto aqueles que o Presidente da Comissão já mencionou. Um tema incontornável, naturalmente, pelas piores razões, que todos conhecem, é o tema da guerra na Ucrânia. Neste ponto, que obviamente ocupou os líderes dos 27 países, que aliás tiveram também a oportunidade, uma vez mais, de ter uma troca de impressões por videoconferência com o Presidente Zelensky durante o próprio Conselho Europeu. Foram reafirmadas as posições que têm vindo a ser adotadas pela União Europeia a este propósito e que são subejamente conhecidas. Eu destacaria apenas como novidades relevantes nesta matéria a aprovação que decorreu também a semana passada, em paralelo com o Conselho Europeu, a aprovação do pacote de ajuda, de assistência macrofinanceira à Ucrânia no valor de 18 mil milhões de euros para o próximo ano, que dá um horizonte estável e previsível de auxílio financeiro imediato, de curto prazo, para a Ucrânia ao longo do próximo ano. Foi possível aprovar este importante apoio financeiro e também em paralelo com o Conselho Europeu, foi aprovado o 9º pacote de sanções à Rússia, também um passo importante. Este pacote de sanções foi aprovado em tempo recorde e reforça uma série de medidas restritivas que visam limitar a capacidade da Rússia de manter o seu esforço de guerra. No contexto deste 9º pacote de sanções, foi também expressamente clarificada uma exceção ou uma derrogação quanto à importação de produtos agrícolas e fertilizantes e, portanto, isso foi muito importante para clarificar que as sanções, que não pode haver qualquer leitura das medidas restritivas em vigor que resulte numa dificuldade de saída de fertilizantes ou de produtos agrícolas, quer da Rússia, quer da Ucrânia, para o resto do mundo, e isso é muito importante no contexto de insegurança alimentar e de inflação de produtos alimentares que temos vindo a assistir, e foi algo que, em coordenação estreita com a ONU e com os esforços que tem feito também para assegurar a disponibilidade de produtos agrícolas e alimentares, foi expressamente salvaguardado neste 9º pacote de sanções. O tema central do Conselho Europeu foi, contudo, o tema da energia e economia. E aí, em matéria de energia,
o Conselho Europeu discutiu e depois, no fundo, exortou, isso consta da conclusão 15, exortou o Conselho de Energia, que se realizou ontem, no dia 19, a concluir o processo de aprovação de 3 diplomas da maior importância no domínio da energia. E isso, de facto, ontem, como foi público, foi bem sucedido o Conselho de Energia e permitiu, então, concluir esses 3 diplomas. Um diploma quanto à solidariedade em matéria de energia e, designadamente nesse quadro, quanto às compras conjuntas, quanto à utilização de uma plataforma europeia para aquisição conjunta de gás. Um outro regulamento quanto à agilização do licenciamento de energias renováveis, também muito importante no quadro que estamos a viver, em que precisamos de acelerar a transição energética. E, por fim, aquele que era que se revelou mais difícil, menos consensual, mas em relação ao qual foi possível ontem chegar a acordo, um regulamento para instituir um mecanismo de correção do mercado com vista a limitar um preço excessivo de gás que possa vir a ocorrer no mercado. E, portanto, a questão do price cap do gás, que ficou, então, aprovada ontem através deste mecanismo de correção do mercado. E isso foi, então, uma concretização, digamos, em cascata. Portanto, houve uma discussão entre os líderes na semana passada que relegaram os ministros da Energia que esta semana, ainda ontem, chegaram a acordo sobre estas 3 importantes peças da resposta que a União Europeia deve dar face à crise energética que estamos a viver. Para além destas 3 peças legislativas, os líderes discutiram entre si já a preparação da próxima época de armazenamento de gás, uma vez que para este inverno, felizmente, as quantidades e as necessidades de aprovisionamento de gás na Europa estão acauteladas, mas temos que começar já toda a gente está a olhar para o próximo inverno e foram aqui novamente elencadas um conjunto de medidas para começar a preparar essa próxima época. Também, numa medida mais de longo prazo, ou numa ótica mais de longo prazo, há aqui uma previsão expressa de reforço do investimento em projetos de inovação, de infraestruturas e de interligações, de armazenamento de energias renováveis e de eficiência energética, portanto, investimento em infraestruturas de energia, designadamente as interligações, aspecto tão importante que ainda recentemente, como sabem, no dia 9 de dezembro, em Alicante, foi objeto de um novo encontro entre Portugal, Espanha e França com a Presidente da Comissão Europeia para selar o acordo que tinha sido obtido no mês passado quanto ao corredor verde de energia, neste caso de hidrogénio, agora batizado de H2Med, que irá ligar estes 3 países para o transporte de hidrogénio, que é uma importante conquista que foi possível obter no plano europeu. Mas ainda também neste plano de longo prazo, o mandato que foi atribuído à Comissão para logo no início de 2023 apresentar uma proposta de reforma estrutural do mercado de eletricidade, fazendo o decoupling entre a separação ou desligamento entre o preço de gás e o preço da eletricidade, e isso é um aspecto importante que se aguarda para o início do próximo ano. No plano já não estritamente energético, mas da economia, houve uma discussão estratégica entre os líderes sobre a necessidade, sobre como responder ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos e, portanto, sobre as relações transatlânticas em geral, mas em particular sobre a resposta que a União Europeia deve dar a esta iniciativa americana de forma a salvaguardar a sua indústria e a competitividade da sua economia. E aí o que ficou aqui previsto nas conclusões é a necessidade da União Europeia adotar uma política industrial europeia ambiciosa e, para esse efeito, logo ainda já em janeiro de 2023, a Comissão apresentará propostas para o reforço desta política industrial europeia que permita, de facto, responder aos desafios colocados pelo Inflation Reduction Act norte-americano. Estava também na agenda um ponto sobre segurança e defesa, que no fundo visa apenas desenvolver aquilo que já vinha da Declaração de Versalhes, da Bússola Estratégica, bem como do trabalho que a Comissão e a Agência Europeia de Defesa tinham feito quanto ao levantamento de gaps de investimento em matéria de segurança e defesa na União Europeia, e de tudo isso resulta a necessidade de continuarmos a trabalhar no sentido de coordenarmos
as aquisições militares e de reforçarmos a base industrial e tecnológica da indústria de defesa europeia. São essas as principais linhas de direção em matéria de política de segurança e defesa na Europa. Neste campo também tinha sido decidido no Conselho de Negócios Estrangeiros o reforço do mecanismo europeu de apoio à paz em 2 mil milhões de euros para reforçar a capacidade da União Europeia quanto a este mecanismo, que é um mecanismo que tem sido utilizado para apoio militar, não só, mas que tem sido muito utilizado nos tempos recentes para apoio militar à Ucrânia na sua legítima defesa face à agressão russa. Houve depois uma discussão estratégica e por isso não tem conclusões pormenorizadas, duas reflexões estratégicas, na verdade, sobre o relacionamento transatlântico e sobre a relação com os nossos vizinhos da vizinhança sul, dois aspectos muito importantes de relacionamento da Europa com outros blocos, e designadamente com os países da vizinhança sul. Isso é absolutamente essencial, a promoção e o desenvolvimento das relações e a estabilização dessa região. É certo que nos tempos mais recentes as atenções têm estado muito viradas para a fronteira este, por razões compreensíveis, para a fronteira leste da União Europeia, mas olhar para a sua fronteira sul e para o norte da África, designadamente, é também muito importante e intensificar o relacionamento que a União Europeia tem com esta região. Foi saudada a entrada da Croácia na zona Schengen. Com pena nossa, não foi possível ainda tomar-se idêntica decisão relativamente à Roménia e à Bulgária, que Portugal apoiava, mas que sobre o qual não foi possível ainda obter o necessário acordo. Houve também um endosso por parte do Conselho Europeu das conclusões que tinham sido adotadas no Conselho de Assuntos Gerais quanto ao alargamento, quanto ao processo de alargamento, ou se quiserem, quanto ao pacote de alargamento de 2022, e nesse quadro do pacote de alargamento de 2022 houve uma decisão tomada de conceder à Bósnia o estatuto de país candidato e, portanto, era o único país dos Balcãs ocidentais que não tinha ainda este estatuto e foi-lhe agora concedido. E é um passo importante, naturalmente, para a Bósnia. E uma condenação relativamente, ainda no campo da política externa, uma condenação ao Irão pelas sentenças de morte recentemente proferidas e executadas e também, aliás, no quadro da guerra na Rússia pelo envio de drones que têm vindo a ser utilizados na Ucrânia, portanto uma condenação veemente dessas práticas por parte do Irão. Referia também que para finalizar, em paralelo com o Conselho Europeu, foi possível também chegar a acordo quanto ao pilar 2, ou seja, quanto à tributação mínima das empresas e, portanto, matéria que se vinha a arrastar e sobre a qual foi finalmente possível obter um acordo no Conselho para estabelecer uma tributação mínima de 15% relativamente à tributação das empresas, o que é um passo também muito importante. E ficava por aqui. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então dar início à nossa primeira ronda. Cabe intervir em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar do PSD. Falo-á através do Sr. Deputado Ricardo de Sousa, a quem dou de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, no último Conselho Europeu, a Bósnia-Herzegovina obteve o estatuto de país candidato à União Europeia, em conformidade com as conclusões do Conselho sobre o alargamento e o processo de estabilização e associação adotados dia 13 de dezembro. Em conformidade com essa recomendação, a Comissão exortou a Bósnia-Herzegovina agora para reforçar o Estado de Direito, a luta contra a corrupção, a criminalidade organizada, a gestão da migração e os direitos fundamentais, que me parece relevante. Esta decisão, no entanto, abre naturalmente o debate sobre o alargamento, não só nos Balcãs Ocidentais, mas também, designadamente, o alargamento à Ucrânia, à Moldávia e à Geórgia. O PSD tem, sobre esta matéria, uma posição muito clara. Portugal não deve opor-se a uma Europa alargada. A Europa é um projeto de paz e a guerra abriu, naturalmente, a reflexão e a possibilidade de alargamento que, de outra forma, não seriam tão prementes discutir. E a possibilidade da inclusão da Ucrânia, da Moldávia e da Geórgia pode ser muito bem uma garantia de paz na Europa.
admitindo que o alargamento da União Europeia poderá trazer tensões graves e que vai obrigar a uma reforma profunda, consideramos que a União Europeia deve dar aqui um sinal claro. E Portugal deve acompanhar nesse sinal claro, com responsabilidade, mas, do nosso ponto de vista, sem qualquer reserva mental. E o Partido Socialista tem, nesta matéria, tanto quanto me é dado perceber, mixed feelings. Nós temos, por um lado, o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Santos Silva, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto é uma voz autorizada na matéria, a referir que a entrada da Ucrânia pode revigorar o processo de alargamento europeu. E depois temos o Primeiro-Ministro António Costa, já em novembro, último, a referir que a União Europeia, nas atuais condições institucionais e orçamentais, não tem capacidade para cumprir as expectativas de alargamento. E diz mesmo, e passo a citar, claramente não há condições nem institucionais nem orçamentais. No último debate, da última sexta-feira, no debate setorial com a Ministra da Presidência, o Dr. António Costa foi-nos apresentado, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Governo, como o homem que desenhou o PRR, uma espécie de paladino da solidariedade europeia, mas agora diz claramente que não há alargamento porque não há dinheiro. E, portanto, o que eu gostaria de saber, em primeiro lugar, é o que é que o Sr. Secretário de Estado pensa sobre a matéria, se está mais próximo da posição do Presidente da Assembleia da República ou do Dr. António Costa, e se não acha que o conflito militar na Ucrânia nos obriga a olhar para a política de alargamento com outra visão. Muito Faz favor, Sr. Secretário. O PSD tem 5 minutos. Fez esta primeira pergunta, dispõe do tempo restante, portanto, era bom que o Sr. Secretário de Estado procurasse utilizar tempo semelhante. Muito bem, muito obrigado. Estava só a perceber, porque o tema do alargamento podia deixar-nos aqui a manhã toda, certamente, a discutir. Até porque tem múltiplas dimensões. Sr. Deputado, agradeço a sua pergunta. Portugal tem apoiado os desenvolvimentos recentes que têm acontecido em matéria de alargamento e, de facto, têm finalmente acontecido desenvolvimentos em matéria de alargamento. O processo de alargamento, designadamente em particular quanto aos Balcãs Ocidentais, arrasta-se há muito tempo, com poucos progressos. Isso, aliás, tem provocado alguma sensação de frustração na região, que foi muito notória quando, creio que em junho ou julho, se fez a cimeira em Bruxelas com os Balcãs Ocidentais, havia uma sensação de frustração muito grande. Desde então, têm sido dados passos relevantes, tanto que, ainda no início deste mês, houve uma nova cimeira com os Balcãs, agora em Tirana, pela primeira vez na região, e o clima, o ambiente, a atmosfera era radicalmente diferente. Houve processos em que se deram passos significativos e em que Portugal esteve sempre a apoiar esses passos significativos. Designadamente, a atribuição do estatuto de candidato à Bósnia e à Moldova, e eventualmente no futuro também à Geórgia, a abertura finalmente de conferências intergovernamentais com a Albânia e com a Macedónia do Norte, desbloqueando um processo que estava paralisado há muito tempo. Muito recentemente agora a decisão de liberalização de vistos relativamente ao Kosovo e, muito recentemente, justamente neste Conselho Europeu, a decisão de atribuição do estatuto de candidato também à Bósnia. Portanto, tem havido, nos últimos tempos, claramente um novo dinamismo da política de alargamento e isso é um aspecto positivo e Portugal tem estado a apoiar e todos esses passos e congratula-se com o facto desses passos serem dados porque é importante que relativamente a estes nossos parceiros eles de facto sintam que o seu caminho de aproximação à União Europeia está a ter expressão. Dito isto, aquilo que temos chamado também a atenção e que é incontornável neste tema é que se estes países têm que fazer trabalho de casa para poderem vir aderir à União Europeia também tem que fazer o seu trabalho de casa. E tem que se preparar, porque neste momento não está preparada para, não estaria para, no imediato, aceitar estes novos membros. Não estaria preparado em termos institucionais, quanto à sua arquitetura, quanto à sua de governança, de funcionamento, e não está preparado em termos financeiros. E, por isso, é esse trabalho que tem que ser, essa reflexão que a União Europeia tem que fazer do seu lado para aquilo que é designado como a capacidade de absorção. Temos que aumentar, garantir a nossa capacidade de absorção, de forma a conseguirmos acolher estes novos membros no nosso seio, coisa que neste momento não está ainda verificada. Obrigado.
continuar. Muito obrigado. Eu só registro, de facto, o pouco entusiasmo que o Primeiro-Ministro tem em relação a esta matéria. Eu acho que o discurso público é importante para transmitirmos sinais daquilo que queremos e sinais de qual a estratégia, e acho que a Europa aqui devia falar a uma voz uníssona e não desta forma. Mas muito bem, vamos continuar em relação às conclusões do Conselho. E sobre as conclusões do Conselho, em que diz respeito à guerra da Ucrânia, gostaríamos de começar por nos congratular pelas posições tomadas, nomeadamente no sentido de ser reiterada a firme condenação da guerra, da agressão da Rússia contra a Ucrânia, e ao ser reafirmado também o pleno apoio à Ucrânia, da União à independência e à soberania e integridade da Ucrânia, dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, bem como ao direito inerente de legítima defesa da Ucrânia quanto à agressão russa. E ainda o empenhamento na ajuda que a União Europeia está a prestar. E nesta sequência eu gostaria de salientar duas resoluções do Parlamento Europeu, uma que foi aprovada a 23 de novembro por uma maioria esmagadora e classificou a Federação Russa como um Estado que promove meios e ações terroristas e apelou ao reconhecimento internacional desta realidade. Foi qualificado o regime russo como um regime que patrocina e protege várias formas de terrorismo. E a votação, como disse, foi esmagadora, mas conseguiu ainda assim ter a abstenção de 4 eurodeputadas do Partido Socialista Português, facto que eu considero absolutamente incompreensível. A segunda resolução, há uma outra resolução de maio de 2002 sobre o combate à impunidade pelos crimes de guerra cometidos na Ucrânia, e esta resolução solicita à União Europeia que apoie a criação de um Tribunal Internacional especial para punir crimes de agressão cometidos contra a Ucrânia, e para o qual o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição. E a União Europeia salienta que se deve agir rapidamente, uma vez que o risco grave de que, devido às hostilidades em curso, estejam a ser destruídas provas relacionadas com crime de guerra. A Presidente da Comissão, a 30 de novembro, propôs a criação deste tribunal, que deve funcionar em paralelo com o TPI. O que pretendemos saber é qual é a posição do Governo português relativamente à criação do Tribunal Especializado para julgar os crimes cometidos pela Rússia na Ucrânia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bom, quanto à guerra na Ucrânia, quanto à invasão russa e aos ataques que continuadamente a Rússia tem vindo a realizar em solo ucraniano, não só, aliás, e infelizmente, contra alvos militares, mas ultimamente contra equipamentos contra alvos civis e contra equipamentos e infraestruturas energéticas, tornando, no fundo, transformando o frio numa arma. Já vimos a Rússia transformar os cereais em arma, já vimos a Rússia tentar transformar a energia em arma e, ultimamente, estamos a ver a Rússia a tentar transformar o frio e a neve numa arma contra o povo ucraniano. Isso é da maior gravidade. A nossa condenação é a mais veemente possível a esse respeito. Tem-no sido desde a madrugada de 24 de fevereiro e, portanto, quanto à conduta que o regime russo tem adotado e, mais recentemente, estes ataques a infraestruturas críticas visando afetar diretamente as populações e causar sofrimento às populações, isso é absolutamente inaceitável. Tem, obviamente, a nossa condenação total e é uma conduta que deve imediatamente cessar. E todos estes atos devem, naturalmente, é preciso apurar responsabilidades e responsabilizar quem é culpado e quem está por detrás deste tipo de atitudes. Isso, no que diz respeito especificamente ao crime de agressão por razões jurídicas de direito internacional, é um tema mais sensível, que tem vindo a ser estudado pela Comissão, que ainda recentemente divulgou uma nota de enquadramento sobre as possibilidades que existem, várias, que têm vindo a ser estudadas, ou através de um tribunal ad hoc, ou enfim, através de um sistema misto, enfim, há várias alternativas que são equacionadas nesse paper da Comissão Europeia e o Conselho Europeu, com o apoio de Portugal, naturalmente, o que ainda agora reafirmou na semana passada, e consta das conclusões do Conselho, a conclusão 8, é um incentivo à realização de novos esforços no sentido de assegurar a plena responsabilização pelos crimes de guerra e outros crimes mais graves relacionados
com a guerra da agressão da Rússia contra a Ucrânia, inclusive no que toca às formas de garantir a responsabilização pelo crime de agressão. E, portanto, consideramos que é importante que haja uma plena responsabilização do regime russo por este tipo de atos que tem vindo a cometer e que, inclusive quanto ao crime de agressão, se estudem, do ponto de vista jurídico ou internacional, qual é a melhor forma de garantir essa responsabilização. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez de o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter a palavra. Intervirão sucessivamente o deputado João Paulo Rebelo e Jorge Seguro Sanches, pelo que dou a palavra de imediatamente ao deputado João Paulo Rebelo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudá-lo assim, como saudar o Sr. Secretário de Estado pela presença nesta nossa comissão, todas as colegas deputadas e deputados. E queria, Sr. Secretário de Estado, começar por lhe dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhou com atenção este Conselho, bem como as suas conclusões e no fundo, as decisões relativamente a este contínuo apoio à Ucrânia que tem estado a ser dado nos últimos meses e, infelizmente, já muitos meses mais do que todos nós gostaríamos, mas, de facto, este pacote de assistência agora à Ucrânia de 18 mil milhões de euros é muito significativo, é naturalmente determinante, diria mesmo, para a população, para os ucranianos, bem como este esforço que continuamos todos a fazer solidariamente com a aprovação, inclusivamente, do 9º pacote de sanções. Eu acho que é importante sublinhar que o espírito europeu de solidariedade, mas sobretudo de intransigência em termos de um território de paz e de prosperidade, continua a ser afirmado. Isso é muito relevante também. Eu também queria, o Sr. Secretário de Estado fez referência na sua intervenção ao estatuto que foi reconhecido agora também à Bósnia-Herzegovina. Não posso deixar de dizer que me surpreende de alguma forma também a intervenção do PSD nesta matéria, particularmente do Sr. Deputado Ricardo Sousa. Peço-lhe desculpa, mas não compreendo como é que o PSD não vê também com alguma, enfim, precaução, para dizer o mínimo, a posição que, inclusivamente, o Sr. Primeiro-Ministro tem manifestado, que acho que é, de facto, de uma cautela mais do que aceitável. Quer dizer, não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que o alargamento da União Europeia não traz naturalmente consequências à sua própria governança, à sua própria coesão, justamente que é fundamental manter para que ela possa ser um instrumento ágil e naturalmente contribua para o desenvolvimento e para, enfim, o progresso justamente de todas as populações. Eu julgo que o Primeiro-Ministro, inclusivamente nas declarações que tem vindo a prestar a este Parlamento, tem sido claro a esse respeito. Com certeza que sim ao alargamento, mas paralelamente é preciso pensar naturalmente as questões orçamentais e as questões institucionais da governança, como o próprio Sr. Secretário de Estado aqui também referiu. Este Conselho foi muito marcado, evidentemente, pelas questões da energia, serão tratadas pelo meu colega Jorge Seguro Sanches, mas eu não posso deixar de lhe perguntar objetivamente uma coisa, Sr. Secretário de Estado. O espírito, a atmosfera, como há pouco se referia, que se viveu neste Conselho Europeu relativamente, digamos, à expectativa, estamos numa altura de esperança, tradicionalmente esta quadra natalícia, é também parecido com o que o Secretário-Geral das Nações Unidas ainda agora mesmo referia sobre algum pessimismo quanto ao terminar desta terrível guerra da Ucrânia. Era a pergunta concreta que lhe deixava. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores deputados. Agradeço. E sobre os temas da energia, sobre as informações que o Sr. Secretário de Estado partilhou connosco, queria apenas sublinhar 2 ou 3 questões. Quando nós defendemos na política europeia, como nação, mais renováveis, mais interligações e, com isso, a segurança do abastecimento, estamos a fazer 2 medidas da maior importância, quer para o nosso país, quer para a União Europeia. E, portanto,
ao nós defendermos nesta questão aquilo que são os interesses nacionais, nós estamos a dar estratégia à política de energia da Europa. E, portanto, a primeira questão, eu acho que é saudar precisamente por estarmos alinhados nesses 3 pontos. A segunda era agradecer ao PSD o facto de terem tido a humildade democrática, de terem reconhecido o erro quando levantaram todas aquelas questões sobre as interligações que se tinham desistido e, antes pelo contrário, aliás, isso já nem está na agenda do PSD, esse ponto, precisamente porque acham que essa questão já está ultrapassada e está resolvida. Agradecemos porque o erro faz parte da ação humana e com isto só mostram que cometeram um erro e que hoje estão disponíveis para ter uma estratégia completamente diferente e para discutir outros temas naquilo que é o topo da nossa agenda. Sobre aquilo que é a questão do Conselho Europeu, eu ia-me reter mais daquilo que aconteceu ontem no Conselho de Ministros e o saudar, até porque a Comissão de Assuntos Europeus fez aqui um debate muito importante, aliás, baseado precisamente numa proposta que veio da Comissão de Assuntos Europeus da parte do PSD, que aqui teve, que eu acho que foi muito saudada aqui na nossa Comissão, que tem precisamente a ver com o regulamento das aquisições do gás e o estabelecimento do preço. Eu queria saber o seguinte, ou seja, é fundamental nisto, para a Europa e para o nosso país também, nós conseguirmos operacionalizar essa plataforma. Queria perguntar como é que o estamos a fazer, como é que está a correr o enchimento total das nossas infraestruturas, não só em relação a este inverno, porque aí as questões estão, parece-me que garantidas, mas especialmente naquilo que tem a ver com 2023 e 2024. E depois, penso que era muito importante se o Sr. Secretário de Estado pudesse partilhar com todos como é que vai funcionar o mecanismo, a existência dos 3 dias em que o preço supera os 180 €, ou para que ele seja atuante, ou precisamente o contrário, quando ele baixe, e eu vou terminar já, Sr. Presidente, e perguntar, deste ponto de vista, como é que se enquadra aquilo que foi a medida que foi tomada pelo nosso país e pela Espanha, que aliás é uma exceção em termos europeus, que tem a ver precisamente com o mecanismo ibérico do gás, e quais é que são as últimas novidades que nós temos quanto a essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Paulo Rebelo, de facto, como bem referiu, no que diz respeito ao tema da guerra na Ucrânia, as 2 principais decisões deste Conselho Europeu prenderam-se, por um lado, com um reforço muito significativo da assistência macrofinanceira à Ucrânia, neste valor, creio que é expressivo por si próprio, de 18 mil milhões de euros. Tem havido vários pacotes já ao longo de 2022 de assistência macrofinanceira à Ucrânia, mas agora dá-se uma panorâmica de previsibilidade para um apoio ao longo de todo o ano de 2023 que garante, enfim, que o Estado ucraniano consegue manter-se em funcionamento, não obstante esta agressão de que está a ser vítima, e também o reforço das medidas restritivas ou das sanções relativamente à Rússia, através deste 9º pacote, que vai mais longe numa série de domínios, que aperfeiçoa sanções que já estavam em vigor, que garante, de facto, e que clarifica que as sanções não se aplicam a produtos alimentares ou agrícolas e a fertilizantes, e que vai funcionar em paralelo com, neste momento, temos já em vigor operacional a limitação de importação de petróleo russo e um cap quanto ao preço do petróleo negociado internacionalmente e, portanto, tudo isso são aspectos que visam, de facto, limitar a capacidade da Rússia de arrecadar mais receita que possa depois conduzir para estes ataques sobre a Ucrânia. Um aspecto muito importante tem a ver com a política de alargamento e com este passo que foi dado da atribuição do estatuto de candidato à Bósnia, na expectativa de que possa cumprir um conjunto de condições e mantendo-se as 14 condições que já estavam definidas para depois, subsequentemente, virem a ser abertas as negociações com a Bósnia e, portanto, há muito trabalho ainda que a Bósnia tem que fazer, tal como os outros países candidatos, em matéria de Estado de Direito, designadamente, como aqui já foi mencionado, mas não só, e há muito trabalho que a própria União Europeia tem que fazer naturalmente, porque o alargamento tem essa, não é um processo unívoco, é biunívoco e, portanto, se há a preparação que os Estados-candidatos têm que fazer para se tornarem membros de pleno direito, há também uma preparação que a União Europeia tem que fazer para poder acolher novos Estados no seu seio, isso parece-me bastante evidente.
Quanto ao pessimismo ou otimismo, o que eu dizia é que houve um bom ambiente na cimeira com os Balcãs, atendendo às evoluções que houve em matéria de alargamento. Infelizmente, quanto à questão da guerra na Ucrânia, aí creio que ninguém tem ainda razões para estar otimista, infelizmente. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches e às questões de energia que suscita, de facto tem havido avanços muito significativos ao longo deste semestre da presidência checa. Aliás, teve um número recorde de conselhos de energia, todos eles muitos deles excepcionais e convocados com grande pressão para haver decisões, e a verdade é que foi possível, apesar de em alguns casos, as divergências de partida entre Estados-membros serem significativas, foi possível chegar a acordo. Designadamente, mais recentemente, quanto a este mecanismo de correção do preço de mercado do gás, que visa garantir que, se o preço disparar para valores absolutamente incomportáveis e desligados do que é a racionalidade de mercado, que há uma intervenção e um limite a funcionar. Mas muito importante também a aceleração do licenciamento das renováveis, a continuação da aposta nas renováveis, a continuação da aposta nas interligações e o apoio expresso que a Comissão Europeia deu ao H2MED, ao corredor de hidrogênio de Portugal, Espanha e França. Não dei pelo ato de contrição do PSD, mas se o Sr. Deputado diz que ele existiu, fico muito contente que tenha havido esse reconhecimento da importância desta infraestrutura crítica. Também um aspecto decisivo na preparação do próximo inverno é o das aquisições conjuntas de gás. Não faz sentido que os Estados-membros estejam a competir entre si, o que apenas faz subir o preço. Pelo contrário, o que faz sentido é haver uma agregação do poder de compra europeu para conseguirmos preços mais baixos no gás. E, por fim, relativamente ao mecanismo ibérico que referiu, porque este price cap, ou este mecanismo de correção de mercado, foi acordado ontem, é muito importante, mas para nós, sobretudo, é muito importante o mecanismo ibérico que já temos em vigor e que tem provado ser um sucesso. É importante a sua vigência na atualidade, que está a ter resultados muito interessantes, e queria falar disso, e é muito importante que o possamos renovar a partir de maio para que podermos continuar a beneficiar dele, porque de facto ele está a ter efeitos muito interessantes. E eu gostaria aqui de revelar que hoje mesmo, dia 20 de dezembro, é o dia em que este mecanismo teve um benefício mais significativo desde a sua entrada em funcionamento no dia 15 de junho. E, portanto, ao dia de hoje, o preço que se praticaria no mercado se não existisse mercado ibérico, se não existisse mecanismo ibérico, era de 177,89 euros por megawatt-hora. Fruto do mecanismo ibérico, o preço final que vai ser aplicado é de 74,71 megawatts-hora. Portanto, isso significa uma poupança de 103,18 euros por megawatt-hora, ou seja, 58%. Quase 60%. Portanto, hoje, ao dia de hoje, o preço que se está a pagar pela eletricidade é quase 60% abaixo daquele que seria se não existisse o mecanismo ibérico. Isto prova à saciedade, de facto, o sucesso e a eficácia que este mecanismo ibérico tem tido, o relevo que está a ter, uma poupança de 58% no dia de hoje. Desde o início da sua vigência até ao final do mês de novembro, este mecanismo já permitiu uma poupança de 360 milhões de euros e, portanto, este mecanismo, de facto, tem tido um efeito muito significativo para os nossos consumidores, no alívio para as nossas empresas, no alívio dos custos de eletricidade. E é importante que ele se mantenha. Muito obrigado. Darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Presidente, bom dia. Sr. Secretário de Estado, bem-vindo de regresso à Comissão. Senhoras e senhores deputados, eu senti o espírito natalício nesta sala com a questão da preocupação do Partido Socialista. Foi como é que estava o ambiente, como é que estavam a dar, quase que queríamos discutir um bocadinho como é que foi o coffee break, levou o bolo rei, não levou o bolo rei, vendeu Portugal lá fora. Mas vamos falar daquilo que de facto nos traz aqui, que são as conclusões. E o Sr. Secretário de Estado disse uma coisa que eu concordo, na questão do alargamento, quando diz que os países que pretendem ou que são candidatos fazerem o seu trabalho, mas que a União também tem que fazer o seu trabalho. E a pergunta aqui tem a ver se Portugal tem feito o seu trabalho em todas as áreas que foram discutidas no Conselho. Nomeadamente, uma das questões que deixava já de imediato é quanto à deliberação que já aqui hoje foi falada para condenar a Rússia e considerar a Rússia um Estado patrocinador do terrorismo, se independentemente do lapso que os deputados europeus do Partido Socialista tiveram, se o governo português considera ou não que o Estado russo deve ser condenado como um Estado patrocinador
do terrorismo. E vou mais longe, perceber se chegarmos a essa condenação, e se termos essa condenação, já lhe perguntei uma vez se o Estado português considera que é oportuno ou não, pelo menos, suspender a presença diplomática da Rússia em Portugal. Depois, uma das conclusões tem também a ver com o apoio aos refugiados e os fluxos migratórios que têm vindo oriundos da Ucrânia, e as notícias que vêm a público dizem que entraram em Portugal, desde o início da guerra, 55.635 pessoas, dados do Alto Comissariado para as Migrações. Estas 55 mil pessoas, supostamente, e segundo os dados do Alto Comissariado, vêm oriundas de 106 nacionalidades. Todos conhecemos o problema dramático dos refugiados, mas conhecemos também aquilo que está a acontecer nas fronteiras de gente vindo do Paquistão, da Indonésia, do Bangladesh, que se colocam nas fronteiras a tentar apanhar os autocarros para outros países dentro do espaço Schengen. Se esta informação destes 55 mil, que são oriundos de 106 países diferentes, também foi partilhada na União Europeia, naquele bom ambiente que tínhamos ali, nem que fosse no coffee break, de percebermos e de perceber também, e isto são notícias que também são recentes, que destes 55 mil, 6.700 refugiados já foram contratados através do IFP. Confirmar se estes dados são verdade. Mas depois nós recebemos, abrimos a porta a todos e achamos que é fácil, e nós concordamos com o apoio aos refugiados, que é um assunto diferente a migrantes por outros motivos, mas perceber da forma como estamos a receber estas pessoas, porque as notícias que vêm a público, até das associações de ucranianos em Portugal, dizem que quase 10 mil crianças ucranianas nem sequer foram à escola em Portugal porque não têm a forma de poder frequentar as escolas. Por isso, essa é uma das questões. Depois, em relação à questão da energia, os senhores falamos da questão da compra conjunta e nós achamos tudo muito bem. A única coisa que queremos saber, porque ainda não nos responderam, já perguntámos em comissão, já perguntámos no plenário, é se esta compra conjunta vai decorrer da mesma forma como decorreu a compra conjunta com a Pfizer. Porque continuamos a mostrar os contratos e no portal da transparência do Parlamento Europeu os contratos estão truncados, não há transparência nenhuma e nós queremos perceber, porque estes contratos estão sob investigação por diversos organismos na União Europeia, perceber se a lógica será a mesma, se o princípio será o mesmo e se a transparência dentro dos Estados não será aquela que é desejável e não chegamos a entendimento nenhum, porque chegamos a uma altura que as compras são feitas, neste momento o Parlamento Europeu está assolado por um princípio de corrupção que esperemos que não tenha outros, não venha trazer ainda mais dissabores em relação à questão das vacinas, mas percebemos exatamente aquilo que pretendemos a nível de transparência. Para além desta questão, na questão da energia, coloca-se o princípio do teto nos preços. Mas, entretanto, o ICE já ameaça retirar as negociações de gás na Europa se existir este teto. Entretanto, o Qatar também ameaça, o Qatar, aquele que o Primeiro-Ministro e que o Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da República estiveram presentes. Não sei se aproveitaram, para além de ver a bola, para tratar de algum assunto, mas, entretanto, o Qatar ameaça também com o corte de gás à Europa e diz que não entra nesta situação caso exista este teto. Portanto, se existir o teto nos preços, onde é que vamos fazer a compra? E a compra conjunta vem de onde? Em relação às questões da defesa, e para terminar, nós temos um compromisso assumido com a NATO de gastar, ou despender, ou alocar, será o termo mais correto, à questão da defesa, 2% do PIB nacional. Nós nunca cumprimos esta meta, nem estamos perto. Portanto, aquilo que estamos a dizer lá fora, no bom ambiente que se vai criando lá no coffee break, assumimos que estamos a fazer os 2%, que tendemos a chegar aos 2%, ou nem sequer abordamos o assunto e vamos lá, ouvimos o que os outros têm a dizer e trazemos aquilo que são os recados para dentro de casa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes. Bom, começando então pelo tema do alargamento, de facto, Sr. Deputado, pelo visto, nesse tema estamos de acordo. Há, de facto, o trabalho de casa que tem de ser feito pelos países candidatos, é indiscutível, e isso tem que ser avaliado com base no mérito próprio, e há trabalho de casa que a União Europeia tem que fazer. Portugal tem vindo a suscitar esta necessidade de uma reflexão que deve ser, enfim, que deve iniciar-se o quanto antes,
preocupantes quanto à evolução institucional e financeira que tem necessariamente que ter lugar para que a União Europeia possa estar em condições de acolher novos membros. E isso pelas implicações financeiras que tem, muitíssimo significativas, que não podem ser descuradas. Não vale a pena falarmos apenas do alargamento, pintando, escamoteando as implicações financeiras que tem ou as implicações que tem quanto ao funcionamento, designadamente, da maioria qualificada no Conselho, da distribuição de lugares no Parlamento Europeu, etc. E, portanto, há aqui, de facto, implicações institucionais e implicações financeiras que têm que ser levadas em conta. Mas depois o Sr. Deputado refere, a propósito do trabalho de casa que a União Europeia tem que fazer, uma série de outras questões que são pertinentes, mas não têm necessariamente a ver com esta questão do alargamento. Quanto à condenação da Rússia, eu já aqui tive a oportunidade de responder ao PSD. A condenação é total, desde a primeira hora, relativamente àquilo que tem estado a ser a atuação da Rússia no terreno. Infelizmente, não apenas no plano militar, ou apenas não no plano de uma atuação entre militares, mas no plano de uma atuação dirigida a civis e infraestruturas críticas, que é da maior gravidade, que é absolutamente inaceitável, que condenamos sem qualquer ponta de dúvida. Quanto à suspensão da presença diplomática da Rússia em Portugal, Sr. Deputado, aí, sinceramente, eu creio que não seria, nesta fase, o mais aconselhável. Já houve, como é sabido, a declaração de personas não gratas de algumas pessoas, de pessoal que estava acreditado como pessoal diplomático em Portugal. Isso aconteceu por parte do governo português, como aconteceu por parte de vários outros Estados europeus. Agora, pura e simplesmente, creio que não é, e não tem sido essa a estratégia adotada por nenhum país, de cortar relações diplomáticas com a Rússia, porque é importante, não obstante a conduta russa na Ucrânia que condenamos, manter canais de comunicação que possam vir a conduzir a uma solução deste conflito, que é aquilo que todos procuramos. E quanto aos refugiados provenientes da Ucrânia, sim, eles são refugiados, são mais de 50 mil, 55 mil até o momento, provenientes da Ucrânia, não apenas de nacionalidade ucraniana, é verdade, mas pessoas que fogem do conflito ucraniano, são refugiados. E quanto a isso, Sr. Deputado, eu acho que a atitude que temos que ter, e a atitude que o Governo tem certamente, é uma atitude da maior abertura e solidariedade e acolhimento para estas pessoas que fogem do conflito armado e fogem das situações muito difíceis que neste momento se estão a viver na Ucrânia. E, portanto, não me parece que devamos questionar isso, pelo contrário, devemos saudar essa atitude, tem sido exemplar não só das instituições públicas relevantes nesta matéria, como da própria sociedade civil em Portugal, no acolhimento de refugiados, pessoas que fogem do conflito armado e para os quais devemos ter uma postura da maior abertura e do maior humanismo possível. Quanto às aquisições conjuntas, Sr. Deputado, esses contratos, já da outra vez me questionou sobre esses contratos não foram contratos celebrados pelo Estado português, pelo Governo português, são contratos da Comissão Europeia, portanto, eu tenho alguma dificuldade em responder por eles. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que a aquisição conjunta de vacinas foi de uma importância extrema e foi um passo decisivo que a União Europeia, em particular a Comissão Europeia, deu, mesmo num domínio onde não eram óbvias as suas competências à luz dos tratados para intervir, mas perante a necessidade interveio, garantindo que todos os Estados-membros tinham acesso em condições de igualdade às vacinas, o que foi essencial em termos de saúde pública. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o passo dado em matéria de aquisição conjunta de vacinas pela Comissão foi um passo da maior importância que só posso saudar e que mostrou bem o valor acrescentado à União Europeia e a importância de pertencermos a este espaço de solidariedade. E, no fundo, o que queremos fazer com as aquisições de gás é algo semelhante. É, em vez de andarmos a competir entre nós para adquirir o mesmo gás, é juntarmos na aquisição de gás, conseguindo preços mais competitivos. É isso que faz sentido. E faz sentido também que, se os preços do mercado dispararem e se tornarem irrealistas, que haja um mecanismo de correção do mercado, que haja uma válvula de escape que permita corrigir essa evolução, essa volatilidade excessiva do mercado. Quanto ao investimento em defesa, o Sr. Deputado, creio que conhece que há um planeamento plurianual, de um caminho para convergir com esse valor dos 2% e, portanto, estamos a fazer esse caminho de acordo com aquilo que está previsto em diplomas que estão, aliás, aprovados, em alguns casos, por esta Assembleia da República. Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Já temos tido ao longo dos anos várias interações, vários debates e trabalho em conjunto na apreciação dos próprios debates europeus no quadro do Conselho. E seguramente que o Sr. Secretário de Estado, com as características que tem, vai continuar com o registro de honestidade intelectual e não vai tratar o PCP como um inimigo interno. Porque já nos conhecemos e sabemos que é assim. E sabendo que não vai tratar o PCP como um inimigo interno, não vai tratar o PCP como um defensor da Rússia quando nós defendemos que uma solução política deve ser encontrada para a tragédia que se está a viver na Ucrânia. E, portanto, quem defende que deve ser construído um caminho para uma solução política não é um traidor, é ao nosso lado. Estabelecido que esteja o consenso em torno desta ideia, julgo que posso continuar. Nós defendemos que haja uma solução política e é sobre esse tema, naturalmente, que colocamos a questão junto do Governo. Sobre as condições que existem e que possam ser criadas e para as quais a União Europeia possa contribuir para que haja esse caminho e perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual é a consideração do Governo no seio da União Europeia sobre o papel e o espaço que pode ser dado à diplomacia. Acabou de se referir à importância de não cortar em absoluto canais de contacto no plano diplomático. Eu gostava de o convidar a ir um pouco mais longe, porque uma coisa é fecharmos de todo os canais diplomáticos e fechar os contactos com qualquer das partes, outra coisa é contribuirmos para que haja uma solução política. E essa é a causa em que o PCP tem estado empenhado desde sempre. De rejeitar a guerra e de condenar todo o caminho que nos trouxe até aqui, porque o caminho que nos trouxe até esta desgraça não começou este ano, 2022. Começou há quase 2 décadas naquela região. Não é? E, portanto, com estas considerações prévias, eu julgo que talvez possa ter ajudado melhor a que o Sr. Secretário de Estado compreenda qual é o enquadramento que nós gostaríamos de dar a esta discussão. Na matéria da energia e dos passos dados em relação à situação crítica que se verifica na União Europeia, na Europa, em relação a esta matéria, o Sr. Secretário de Estado disse uma coisa que todos nós compreendemos muitíssimo bem, porque é dita, que é, já toda a gente está a pensar no próximo inverno. E percebe-se porquê. Agora, a nossa questão é se nós vamos continuar assim, neste quadro, durante quanto tempo. Não lhe estou a perguntar quanto tempo é que isto vai ser. Mas a questão é se nós estamos, enquanto país, enquanto Estado e enquanto país que participa na União Europeia, determinados a andar para a frente nesta situação, custe o que custar, for até onde for, indefinidamente. Porque se nós que estamos a atravessar, se o povo português está a atravessar esta situação atual, com as dificuldades que se sabe, se as pessoas já estão a viver o presente com uma situação já gritante, estamos a pensar no próximo inverno. Em que sentido? Eu julgo que entendo qual é a ideia que o Sr. Secretário de Estado transmite. Estamos a pensar no próximo inverno, em relação ao aprovisionamento, em relação às compras de gás, mas então a vida vai continuar assim ou isto tem que ter um sobressalto democrático, cívico e pela paz que não ponha isto no sentido da continuidade indefinida desta situação? Agora peço desculpa, alonguei-me, vou tentar ser muito mais breve para cumprir o tempo. O mecanismo de correção do mercado para o gás e as várias outras medidas aprovadas, para percebermos em termos objetivos qual é o impacto e a aplicação especificamente para Portugal que se coloca. Em relação ao mercado, presumo que é o TTF, não é o mercado ibérico do gás.
e, portanto, não se aplica ao nosso consumo, não se aplica à nossa economia e à nossa vida. Quais destas medidas é que se vão aplicar e têm impacto direto na economia portuguesa? Para nos entendermos quanto às medidas aprovadas. Vizinhança meridional. A ONU e o seu enviado especial para o processo de paz no Saara Ocidental têm sido lamentavelmente deixados entregues à sua sorte. Há um silêncio de chumbo que dura demasiado tempo em relação à ocupação do Saara Ocidental. Percebemos que a discussão foi estratégica, foi traços largos, foi questões mais macro, mas que abordagem é que está a ser feita a esta desgraça que também está a acontecer no Saara, porque os mortos são mortos e a tragédia é a tragédia em qualquer parte do mundo. Temos uma que dura há muitos anos. Aliás, essa atitude de afastamento face a ataques e operações até de caráter face a altos quadros da ONU, enviados, relatores especiais, está a acontecer com o relator especial Francesco Albanese no que se passa na Palestina. Não se ouve uma palavra da União Europeia em relação àquilo que está a ser feito à relatora especial da ONU. Havia um ponto sobre relações externas na agenda, mas saiu. Que abordagem é que é feita nessa matéria? E ainda na vizinhança meridional, há aquela operação histórica, não é, de exportação da democracia que parece correr muito bem na Líbia, não é? Já foi há mais de 10 anos, está mesmo aqui às portas da União Europeia, com os resultados até com a questão dos refugiados que se tem visto, está à vista, e portanto qual é o balanço que é feito pela União Europeia e que abordagem foi feita relativamente à Líbia em relação a essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, de facto, como refere, conhecemos há alguns anos, temos tido já vários debates e, portanto, sabe bem que nunca qualificarei, não qualificaria, não vislumbro o PCP como um inimigo interno, como um traidor, enfim, não utilizo essas designações, nem creio que elas se justifiquem. Mas também, naturalmente, não escamoteio as diferenças que existem de posicionamento, de visão sobre os problemas, e em concreto sobre estes que estamos a falar, entre o PCP e o Governo, designadamente na abordagem quanto ao conflito que existe na Ucrânia, quanto às suas causas, quanto aos seus culpados, quanto às suas consequências, quanto à sua natureza. E, portanto, acho que isso faz parte do debate franco e aberto que devemos ter, exprimindo as diferenças que existem e creio que elas devem ser o mais claras possíveis, sem entrar nesse tipo de considerações de achar que de um lado estão traidores, do outro lado estão os justos. Agora, há de facto, tem sido notório ao longo dos últimos meses, uma diferença de entendimento quanto à realidade e quanto às suas causas. E, portanto, eu, a esse respeito, o que posso aqui fazer é reafirmar mais uma vez, como já fiz nesta sessão, já creio que por 2 vezes, a condenação total relativamente ao regime russo e em relação aos atos, alguns de barbárie, que têm sido cometidos na Ucrânia. Uma condenação total pelo desrespeito, desde logo, da integridade territorial da Ucrânia e um apoio à Ucrânia nas suas ações de legítima defesa, de defesa do seu território, de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas. Portanto, é isso que é o direito internacional vigente, é isso que resulta da Carta das Nações Unidas e é isso que devemos respeitar e fazer assegurar nas relações internacionais. Claro, o que todos desejamos é o fim da guerra. O que todos desejamos é uma solução para este conflito. E as guerras terminam, em regra, por acordo, por qualquer tipo de entendimento. E provavelmente aí chegaremos. Agora, o que não pode haver dúvidas, na fase em que nos encontramos, é quanto ao apoio que damos à Ucrânia na sua atuação de legítima defesa, como refiro, na defesa da sua soberania, da sua independência e da sua integridade territorial, de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas, porque é isso que resulta do direito internacional e é isso que devemos salvaguardar no caso da Ucrânia e em geral. E, portanto, é esse o posicionamento do Governo a esse respeito. Em matéria de energia, Sr. Deputado, sim, eu quando me refiro à preparação do próximo inverno, é exatamente garantir a segurança de abastecimento, garantir o aprovisionamento de gás, garantir que, se para este inverno, o abastecimento está assegurado no plano europeu,
há desafios ainda relevantes relativamente ao próximo inverno, ou próximos, esperemos que estes problemas terminem o mais rapidamente possível, mas a verdade é que a União Europeia, e creio que isso é que deve ser valorizado, tem, de forma excepcional, de forma com grande urgência, encontrado um conjunto de soluções ao longo dos últimos meses para lidar com esta situação que nós não criámos, que tem consequências nefastas, naturalmente, sobre a população, sobre as empresas, que causa inflação. Todos estamos a sentir e todos conhecemos bem os impactos que a guerra está a ter no setor da energia e, por via do setor da energia, na economia como um todo. Agora, o Sr. Deputado pergunta até quando? Como é que vamos lidar com isso? Temos que encontrar os mecanismos que permitam ir corrigindo, que permitam ir atenuando, que permitam ir mitigando esses impactos, sabendo que esses impactos não decorrem de uma opção nossa e, portanto, não se trata agora de decidirmos, olha, agora vamos desligar qualquer coisa ou vamos acabar com esses impactos. Esses impactos existem em função de uma agressão, em função de uma guerra que não deveria ter acontecido e que infelizmente aconteceu e que está a produzir estas consequências. E o que podemos fazer neste contexto é agir para garantir a segurança de abastecimento, para garantir uma limitação nos preços, quer do gás, quer da eletricidade, e atenuar ao máximo os impactos que isto está a ter e ajudar, designadamente, as populações mais vulneráveis, como ainda recentemente, através da medida que foi anunciada, da atribuição de 240 euros às famílias mais vulneráveis para lidar com os impactos da inflação. No domínio da energia é muito importante este mecanismo de correção de mercado, que se aplica ao TTF, mas também a outros hubs de transação de gás na Europa, mas que é um limite alto e, portanto, no fundo é um limite de último recurso, é uma válvula de segurança, digamos assim. Eu diria que mais relevante para a nossa realidade nacional é, de facto, o mecanismo ibérico, que negociámos com a Comissão Europeia e que temos em vigor e que limita a consequência que a subida do preço do gás estava a ter, designadamente, também no preço da eletricidade. E como com o exemplo que dei há pouco, neste momento, com um efeito muitíssimo significativo de poupança face àquilo que existiria se não se aplicasse o mecanismo ibérico. Hoje, no dia de hoje, 60% de poupança, e é através destes mecanismos que, de forma inteligente, conseguimos corrigir os mecanismos do mercado para garantir que os efeitos e os impactos sobre as populações são os menores possíveis. E isso passa também, não só por estes mecanismos de emergência que têm sido adotados, mas pela reforma estrutural do mercado de energia, particularmente o mercado de eletricidade, que se aguarda para o início do próximo ano, e isso é absolutamente decisivo, essa intervenção também no plano estrutural. Quanto à vizinhança sul, uma última nota só para dizer que a discussão foi estratégica e, portanto, sem conclusões concretas, sem tomada de posição quanto aos vários temas e aos vários países que mencionou. Não foi esse o objetivo do Conselho Europeu, foi uma discussão à porta fechada entre líderes quanto à orientação e o posicionamento estratégico que a União Europeia deve ter face a esta região do mundo e, portanto, não propriamente um posicionamento de política externa relativamente às várias situações que elencou. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim a primeira ronda desta nossa audição. Dou início à segunda. Tenho 5 pedidos de palavra e vou, portanto, dá-los de acordo com a ordem de entrada, com a exceção quando são do mesmo grupo, para que a rotatividade seja mais equilibrada. Portanto, tem em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, até 1 minuto e meio. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, vou-me centrar na questão energética e o meu minuto e meio permite-me fazer 3 considerações. Aquilo que é o corredor verde de hidrogénio é algo importante, mas que está no horizonte de 2030, com um conjunto de vicissitudes próprias técnicas de implementação e, portanto, vamos deixar este assunto bem resolvido, como foi afirmado por si. Quero-me centrar nas interligações elétricas e vou-lhe perguntar sobre 3. 2 sobre os Pirineus, uma em curso no Golfo da Biscaia. E porquê é que esse assunto é muito importante? Porque hoje temos, ao dia de hoje, um melhor preço grossista porque temos um excesso de renovável a ser produzido a fruto das condições de instalação eólicas e também de hídricas, fruto daquilo que tem chovido. E, portanto, é evidente que nós temos condições e vamos continuar a ter excedente de renovável que é importante escoar no âmbito do mercado ibérico. E a pergunta que lhe faço foi, antes da Cimeira de Alicante, onde esteve presente a Sra. Presidente da Comissão, neste Conselho dedicado à energia, que nos diga em concreto, não é que há avanços, não é aquela converseta que estamos a olhar e a trabalhar, não. Deste Conselho de Energia, diga-me o seguinte,
O ponto de situação daquilo que é a ligação via Golfo da Pescaia é este. Vai estar concluído previsivelmente no dia tal. Em relação aos Pirineus, nós conseguimos esse acordo. Há financiamento, arranca a obra. Concretamente, estas 3 ligações, fruto deste Conselho de Energia e deste encontro de Alicante, o que é que está decidido? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra de seguida o deputado Rui Lage, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Bom, eu queria começar, antes de fazer a minha pergunta concreta, queria comentar apenas que, de facto, o PSD nota-se aqui uma inflexão clara, porque ainda há pouco tempo o Sr. Eurodeputado Paulo Rangel dizia à boca cheia que as interligações elétricas tinham ido pelo cano, tinham sido deitadas fora. Notamos que, pelo menos, agora já pretendem dados mais concretos, mais detalhes, mas que não põem em causa, aliás, foi preciso 2 chefes de Estado, o Sr. Macron em França e o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, virem dizer publicamente que as interligações elétricas se mantinham, para os senhores convencerem que elas se mantinham. Bom, já, pelo menos noto aí uma evolução, se não há, fico preocupado. Mas sobre o tema do gás, queria dizer apenas o seguinte: sempre que a União Europeia se porta como uma união e não como uma desunião, de facto os europeus escolhem os dividendos. E faço notar que o mero facto de nós termos tido metas obrigatórias para o armazenamento de gás para este inverno fez baixar os preços significativamente, e o mero anúncio deste mecanismo corretivo temporário também já fez baixar os preços e, portanto, há respostas conjuntas e essas respostas trazem benefícios para os povos europeus. Colocando a pergunta concreta, também foi abordado neste Conselho o tema da economia. Mesmo, Sr. Presidente, para deixar a pergunta, um dos temas é o tema da competitividade da indústria europeia e está, neste momento, uma polémica muito acesa entre os Estados Unidos e a União Europeia em torno de ajudas de Estado, de benefícios fiscais para empresas sediadas no solo de um bloco e do outro, e queria saber se este tema foi abordado no Conselho Europeu e em que termos e se há alguma decisão nesse sentido. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais, o senhor afirmou que estamos a pagar menos de 58% do valor da energia e nós consideramos que poderá existir alguma oscilação, mas consideramos também que lá em casa será muito difícil as pessoas entenderem esta forma de ver do próprio Governo. Entretanto, já me referiu e disse, bom, eu falo constantemente nestes contratos e temos que clarificar de uma vez por todas que estes contratos não são assinados pelo Governo português, são assinados pela União Europeia. Mas vamos lá ver uma coisa. Estes contratos deram origem a compras e a documentos do Governo português assinados por Graça Freitas e pela DGS para compras de vacinas. Estes contratos obrigaram o Estado português a comprar, no espaço de 1 mês e meio, 100 milhões de euros em vacinas à Pfizer. Estes contratos obrigaram o Estado português a comprar uma quantidade que determina 9 vacinas por cada português, incluindo as crianças. Portanto, não podemos continuar a dizer que estes contratos não têm nada a ver connosco, porque foi na sequência destes contratos que nós fomos obrigados a comprar a quantidade exorbitante de vacinas que comprámos. Portanto, não podemos continuar a dizer que não temos nada a ver com isto. No mínimo, temos de ter clarificação destes documentos. E estes documentos continuam truncados no portal da transparência. A segunda questão, muito rápida, tem a ver com os 106 países. Obviamente que poderemos ter aqui a visão humanista, etc. Mas todos nós sabemos o que está a acontecer. E todos nós sabemos que estes 106 países de origem das pessoas que estão a dar entrada em Portugal, que dão origem a mais de 55 mil refugiados, ou alegadamente refugiados, porque não são, estamos a alavancar e com medo de tomar medidas, porque o que está a acontecer é tráfico humano. Tráfico humano feito nas fronteiras, e nós estamos a abrir a porta da Europa, através de Portugal, a permitir que isto aconteça e a dizer que nada está a acontecer e que temos de ter uma visão humanista sobre isto. Obrigado. Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, 3 perguntas muito rápidas. A primeira era relativamente ao pacote de combate à inflação dos Estados Unidos, relativamente a esta discussão que houve a uma possível resposta europeia. Gostaria de saber qual é que foi a posição do Governo português. Aqui no ponto 20 das conclusões fala de uma política industrial europeia, assumo que seja seguindo um bocadinho a ideia, sobretudo francesa, da criação de campeões europeus, e a meu ver isto pode criar fortes assimetrias no mercado único, sendo prejudicados, sobretudo prejudicados, Estados com menor capacidade, onde se inclui, obviamente, Portugal, que é bastante periférico, e por isso gostaria de saber a posição do Governo português sobre este ponto. Segundo ponto, nas próprias conclusões, o ponto 22, de uma forma um bocadinho contraditória, a meu ver, admite que a União Europeia está a ficar para trás relativamente à inovação quando se compara com outros blocos. E por isso eu pergunto se esta política de criar grandes empresas, se é isto que vai resolver este problema de inovação europeia, ou se isto não será mais uma destruição que fará com que a inovação na Europa fique ainda mais para trás. E uma última pergunta relativamente à energia, relativamente à medida do CAP. A Comissária de Energia mostrou-se bastante reticente, no mínimo, e que eu saiba pediu um estudo, quer à ESMA, quer ao Regulador de Energia, e também um do Banco Central, se não estou em erro. Eu gostaria de saber se o Governo está disponível a alterar a sua posição, caso algum dos parceiros seja negativo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. E, por fim, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, foi noticiado na sexta-feira passada que o Governo decidiu não apresentar candidatura para a instalação da sede da nova Autoridade Europeia para o Branqueamento de Capitais. Sucede que, na última reunião do ECOFIN, o Sr. Ministro das Finanças disse inclusivamente que, não obstante Portugal ter as melhores condições, não vamos apresentar uma candidatura. O que nos parece um paradoxo, já que supostamente temos as melhores condições para avançar com uma candidatura. E neste momento já se candidataram para este efeito Espanha, França, Luxemburgo, Áustria e a Lituânia. E a pergunta que gostava de lhe tecer é a seguinte: que comentário poderá fazer para esta não candidatura de Portugal? Não considera o Sr. Secretário de Estado que esta candidatura seria prestigiante para Portugal? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tivemos, portanto, 5 intervenções. No seu conjunto, teoricamente, foram 7 minutos e meio. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado terá o tempo equivalente para responder ao conjunto das questões. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Muniz, eu de facto folgo em verificar que o deputado Jorge Seguro Sanches tinha razão. De facto, houve aqui uma evolução relevante no posicionamento do PSD em matéria de interligações energéticas. Já não contesta o corredor verde de hidrogénio, isso é muito positivo, porque no passado fazia-o, e folgo em verificar essa evolução, me parece muito salutar. E também já não contesta que as interligações energéticas se vão realizar e que não foram canceladas ou abandonadas ou postas em causa, pelo contrário, pretende pormenores quanto à sua implementação. E, portanto, creio que é uma evolução muito significativa do parte do PSD neste tema que me importa saudar. Quanto às interligações elétricas, Sr. Deputado, eu creio que ficou claro, se teve a oportunidade de assistir à conferência de imprensa que resultou do encontro de Alicante, em que todos os líderes reafirmaram a manutenção do que está programado em matéria de interligações elétricas. Portanto, nada foi posto em causa. Nestas reuniões, aliás, o que esteve o objeto destas reuniões, que era a reunião de Bruxelas, em outubro, que era a reunião de Alicante em novembro, que era a reunião de Alicante a 9 de dezembro, foi o pipeline de hidrogénio. O pipeline de hidrogênio é que foi objeto das reuniões, porque nada foi posto em causa relativamente à tramitação e ao seguimento que estão a ter as interligações elétricas, quer a interligação entre Portugal e Espanha, pelo Minho, quer a ligação pelo Golfo da Biscaia entre Espanha e França, quer as duas interligações por terra pelos Pirineus.
Tudo isso está a andar, tem estatuto de PIC, de projeto de interesse comunitário, nos prazos que estão previstos, e nada disso foi posto em causa. Portanto, estas decisões não comprometeram nenhuma das interligações elétricas. As interligações elétricas estão a prosseguir nos seus termos, quer a do Golfo da Biscaia, que é a mais avançada, mas também tecnologicamente mais complexa porque é marítima, quer as interligações pelos Pirineus, entre Espanha e França, e naturalmente esses dois Estados estão a desenvolver esses projetos de acordo com os prazos previstos e de acordo com, sem nada do que estava decidido a esse respeito ter sido posto em causa. Depois, relativamente ao tema da competitividade da indústria europeia, da resposta ao Inflation Reduction Act, quer o Sr. Deputado Rui Lage, quer o Sr. Deputado Bernardo Blanco suscitaram, esse tema, de facto, é um tema da maior importância e que nos suscita preocupação e que foi um tema que foi discutido pelos líderes dos 27 Estados-membros no Conselho Europeu da semana passada e o que resultou das conclusões a este respeito foi, de facto, a necessidade de a União Europeia se dotar de uma política industrial mais ambiciosa e solicitando propostas concretas por parte da Comissão Europeia ainda no mês de janeiro de 2023. E a esse respeito há diferentes tipos de resposta possíveis, que aliás já foram equacionadas de forma preliminar numa carta que a Presidente da Comissão Europeia dirigiu aos líderes dos 27 Estados-membros, em que, enfim, aborda diferentes eixos de atuação e aí temos também uma preocupação. Um desses eixos de atuação é uma flexibilização das regras de ajudas de Estado para responder à idêntica flexibilização que foi feita nos Estados Unidos. Esse caminho, porventura, é inevitável, até certo ponto, para responder às medidas adotadas nos Estados Unidos, mas não é, a nosso ver, o caminho ideal, porque, obviamente, quando flexibilizamos ajudas de Estado, pomos em risco o chamado level playing field e as condições de igualdade e equitativas de competição dentro do espaço europeu. Percebemos que há Estados-membros que têm mais folga para conceder mais ajudas de Estado às suas empresas do que outros. Há um outro caminho que é explorado pela Presidente da Comissão Europeia nessa carta, que nos parece bastante promissor, mas sobre o qual ainda há muito poucos pormenores, e, portanto, vamos acompanhar com muito interesse e temos-lo dito, que é a ideia de constituição de um fundo de soberania, um fundo europeu de soberania, que permite, portanto, um mecanismo europeu, uma medida de natureza europeia, que permita, de facto, ajudar as nossas empresas nas suas e garantir as condições de competitividade, designadamente face aos Estados Unidos. Isso parece um caminho mais interessante do que o caminho da flexibilização das ajudas de Estado, mas ainda há poucos pormenores sobre o que é este Fundo de Soberania, de onde é que vem o seu financiamento, para que é que vai servir, e, portanto, é um debate que acompanhamos com muito interesse e temos dito que deve ser mais esse o caminho, que esse caminho nos parece mais promissor, embora ainda não saibamos exatamente os pormenores, do que propriamente no caminho de flexibilização de ajudas de Estado. Depois, quanto ao Sr. Deputado Bruno Nunes, sim, Sr. Deputado, os 58% são do dia de hoje. Esta avaliação do mecanismo ibérico é feita diariamente, dia a dia, em todos os dias tem um resultado diferente. O dia de hoje é o dia de maior impacto e, portanto, ao dia de hoje, de facto, o preço da eletricidade no mercado é 58% mais barato do que aquilo que existiria se não existisse mercado aberto. Não estou com isto a dizer que não há. O mercado da energia tem sofrido os efeitos da guerra e tem assistido a uma pressão inflacionista. Agora, essa pressão inflacionista tem vindo a ser contida através do mecanismo ibérico. Tem um efeito de contenção daquilo que se aplicaria se não existisse o mercado ibérico e isso é da maior importância. Quanto aos contratos de aquisição de vacinas, creio que já há pouco respondi. Ainda bem que o Estado comprou vacinas, pior mesmo teria sido se não tivesse tido a possibilidade de comprar essas vacinas. Quanto aos refugiados, também já lhe respondi, quanto à atitude que eu acho que o Estado deve ter sobretudo, perante refugiados que fogem de uma situação de conflito, que fogem da guerra na Ucrânia. As outras questões citadas pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco têm a ver com o reconhecimento do ponto 22 das conclusões do Conselho Europeu de um hiato de crescimento e inovação entre a Europa e os seus concorrentes mundiais.
É um facto e ainda bem que há consciência plena disso e que, em função disso, os líderes solicitaram à Comissão que apresentasse, no início de 2023, uma estratégia de resposta para podermos, no fundo, estreitar este ato de inovação e de competitividade e de crescimento entre a Europa e outros Estados e, portanto, o nosso objetivo é transformar a Europa o espaço mais competitivo, mais inovador do mundo. Há trabalho ainda a fazer, há caminho ainda a percorrer e é isso que solicitamos à Comissão, que nos apresente propostas que nos permitam avançar nesse caminho de maior crescimento e de maior inovação. Quanto ao cap do preço do gás, de facto há estudos que ainda vão ser elaborados, aliás, por isso, esta medida que foi decidida ontem apenas entra em vigor a 15 de fevereiro, creio que é 15 de fevereiro, justamente para permitir a realização desses estudos. Naturalmente, como sempre, dedicaremos a maior atenção aos estudos e à avaliação de impacto que esses estudos fizerem. Agora, consideramos à partida que é importante que haja uma válvula de escape, um mecanismo de último recurso para evitar que o mercado produza gere preços que são, totalmente desligados daquilo que é a racionalidade básica e os fundamentais do mercado. Quanto à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, Sra. Deputada, neste momento, para já, há desde logo uma questão prévia em matéria de sedes, que é a seguinte: o posicionamento do Estado português e o posicionamento do Conselho tem sido a de que as sedes devem ser decididas pelo Conselho, através de um sistema de candidaturas e decisão pelo Conselho. No entanto, houve um acórdão recente do Tribunal de Justiça que entendeu que a decisão de localização de sedes de entidades, de agências da União Europeia, compete ao legislador ordinário e, portanto, compete desde logo à Comissão propor a sede e depois ao Parlamento, juntamente com o Conselho, decidir. Tal como faz, enfim, em relação à aprovação de atos legislativos em geral. Isto coloca desde logo um problema quanto a esse processo de candidaturas, que tem sido a prática até agora, mas que neste momento o que estamos a assistir, não só neste caso da Agência da Autoridade de Branqueamento de Capitais que refere, mas noutros, em que a Comissão já se chega à frente, quando apresenta uma proposta legislativa que cria uma determinada nova entidade, já propõe a localização, já propõe a sede, coisa que o entendimento do Conselho era de que não deveria ocorrer, que devia ser uma decisão dos Estados-membros, mas neste momento a Comissão já o tem feito e também neste caso. Agora, quanto à política de candidaturas, nós não nos podemos candidatar a tudo, nem é inteligente que apresentemos candidaturas a todas as oportunidades que existem. Portanto, gerimos, numa lógica de apoios cruzados, a nossa política de candidaturas, quer a sedes de agências, de entidades ou de autoridades, quer a cargos na União Europeia, e, portanto, neste momento há vários candidatos a esta entidade. Nós fazemos sempre uma avaliação das condições que temos para verificar da oportunidade da apresentação de uma candidatura, e a avaliação que foi feita em relação a este caso é que é de não apresentar uma candidatura. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, está assim concluída a primeira parte desta nossa reunião. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade e a participação e intervenção de todos. Se estiverem de acordo, faremos agora um brevíssimo intervalo de 10 minutos. Chamo a atenção de que a segunda parte tem matéria deliberativa e recordo que, para haver deliberações, temos de ter 13 deputados, pelo menos, entre os quais 3 grupos parlamentares e entre os quais o maior grupo parlamentar e portanto, 10 minutos, o máximo, para que religiosamente retomemos dentro de 10 minutos. Muito obrigado a todos, mais uma vez, Sr. Secretário de Estado. Até breve e um bom Natal para si.